Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Olá, ouvintes, aqui é a Maria Madureira. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. No programa de hoje, iremos falar sobre a acupuntura. E para falar sobre esse assunto, teremos a presença de Antônio Carlos Abrão. Ele é professor de Física e acupuntor. Antônio Carlos, seja muito bem-vindo. Fale para nós um pouco sobre a acupuntura. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Comunitária. Fui convidado para discorrer, falar sobre a acupuntura e a medicina tradicional chinesa e devido à complexidade do assunto, a profundidade e o interesse, peço a todos que estão nos ouvindo agora que, após o programa, acessem o blog artigosdeacupuntura.blogspot.com, repetindo, artigosdeacupuntura.blogspot.com, para se aprofundar mais nos assuntos que resumiremos aqui rapidamente durante esses 15 minutos. Devido à complexidade do assunto, que envolve muita física, muita química, biologia, história, anatomia, biofísica, então quem se interessar pelo assunto e quiser se aprofundar, acesse esse blog, que no final, se alguém deixou de anotar, eu vou repetir o nome do blog. Bom, a acupuntura ela é muito mais antiga que a nossa medicina ocidental, né? Começou com Hipócrates, 500 anos antes de Cristo. Os primeiros registros de acupuntura datam de 5.000 anos antes de Cristo, em casos de tartaruga. E ela, durante a sua história na China, depois foi para o Japão, Coreia, ela passou por altos e baixos, em várias dinastias, né? Sendo praticada por imperadores, primeiro-ministros. O primeiro livro de acupuntura, usado até hoje, o famoso Neijing, é atribuído a Wang Ti, o Imperador Amarelo, que consiste em diálogos herméticos com seu médico e primeiro-ministro Shipo, escrito 2.600 anos antes de Cristo. E durante várias dinastias, ela foi passando por altos e baixos, chegando até a ser abolida na China de 1644 a 1911 depois de Cristo, e sendo reativada por Mao Tse-tung em 1949, durante a Revolução Socialista, que muitos confundem com comunista, pessoas mal informadas, né, confundem comunismo e socialismo. O comunismo nunca existiu no mundo. Que existiram foram experiências socialistas, né? E a Revolução Socialista de Mao Tse-tung, ele reativa a acupuntura na China, juntamente com a medicina ocidental, que hoje se sabe que a acupuntura aliada com a alopatia, além de melhorar os efeitos da alopatia, tira os efeitos colaterais. Então hoje ela é unida com a alopatia, e uma união muito boa. E ela foi para a Europa, século XVII foi para a França, século XVIII tentaram divulgar na Europa, depois ela chega na Alemanha, lógico, já estava no Japão, na Coreia há muito tempo, depois vai para a Itália, Inglaterra, Romênia, Tchecoslováquia, Estados Unidos, Brasil, e em 1984 ela chega em Guaxupé. Pouca gente sabe disso, Guaxupé é uma das primeiras cidades no Brasil, eu acho que depois de São Paulo, até acupuntura. Nessa época, o meu pai, o Latif Abrão, tinha uma dor muito indescritível na coluna, ele ficou mais de 60 dias praticamente paralisado, sem poder se mover. E nessa época eu encontrei o Marcos Páscoa, conheci o Marcos Páscoa, que fazia acupuntura. E levei ele na casa do meu pai, ele, impressionante, colocou 3 agulhinhas na orelha, praticava a auriculoterapia, né? E o meu pai imediatamente levantou e nunca mais teve problema na coluna, sarou completamente. Eu, impressionado com esse resultado, falei com o Marcos: você me ensina acupuntura. Ele falou: bom, eu te ensino acupuntura desde que você me ensine física, né? Mas por quê? Ele falou: porque a física é extremamente ligada à acupuntura. Os conceitos da acupuntura são muito ligados aos conceitos de física, por exemplo, diferença de potencial, corrente elétrica, circuitos, circulação de energia, etc. Bom, a acupuntura ela é baseada no Yin e no Yang, ou seja, ela é baseada na relação entre o homem e a natureza. Por que Yin e Yang? Yang é ativo e Yin é passivo. No mundo atômico, toda a natureza é formada de átomos. O átomo é formado por partículas positivas no núcleo
juntamente com nêutrons, né, circundado em órbitas quânticas por elétrons que são partidos negativos. Então aí, não querendo aprofundar muito nesse assunto, porque levaria no mínimo umas 2 horas, a acupuntura se baseia exatamente nessas duas polaridades, no Yin e no Yang, que está na própria criação do átomo, né? Bom, ela se baseia também na natureza, na relação entre o homem e a natureza, entre as estações do ano e o organismo, e cada órgão e víscera do corpo, ele tem um meridiano de energia onde as agulhas de acupuntura são colocadas. E como que ela age? Essas agulhas de acupuntura, elas agem como um mini para-raio que atraem partículas eletrizadas no meio ambiente e vão agir lá no hipotálamo, que comanda o sistema nervoso autônomo. E isso que se sabe hoje modernamente como que a acupuntura age, através de ondas eletromagnéticas. O chinês falava que são 3 energias que circulam no corpo. É o Qi, Qi, que tem vários Qi, né? O Qi, é o Yang Qi, que é a energia de nutrição, que vem do ar, da água e dos alimentos, e também do sol, que chamam de Tian Qi, certo? Essa Yang Qi é chamada de energia de nutrição. Ela dá 12 voltas nos meridianos por dia, ficando 2 horas em cada meridiano. Além dessa energia de nutrição, tem energia de defesa, o Wei Qi. A Wei Qi, ela é muito mais rápida, ela dá 24 voltas em todos os meridianos durante 24 horas e circula mais na pele, visando defender o organismo. Em cada estação do ano, permanecem o que a tradicional medicina chinesa chama de energias perversas. E o organismo, com essa energia de defesa e energia de nutrição, ele tenta se manter em equilíbrio com a energia da natureza. Então, por exemplo, na primavera, a primavera lembra madeira. Madeira é fígado e vesícula biliar. A energia perversa que circula nessa época é o vento. Depois, o verão, por exemplo, o verão é fogo. Fogo é coração e intestino delgado, são os meridianos tratados nessa época do ano. No finalzinho do verão é terra. Terra é estômago, baço, pâncreas. No outono é metal, é pulmão, intestino grosso. E no inverno é a água. Água é frio. Frio é rim, vesícula biliar. Então, esses 12 meridianos principais de energia, eles são tratados de maneira a manter a energia de defesa do corpo em equilíbrio em cada estação do ano. Se tiver algum desequilíbrio, alguma doença, é lógico, a acupuntura cura. Só que a intenção da medicina chinesa é praticar sempre de forma a não ficar doente, manter a energia de defesa sempre em equilíbrio e, segundo a acupuntura, a tradicional medicina chinesa e a física, você mantendo o campo eletromagnético forte em torno do seu organismo, você cria uma barreira natural contra vírus, bactérias e outros tipos de desequilíbrios. Bom, ela relaciona também o próprio corpo humano com cada órgão, e cada órgão com cada estação do ano, com cada energia que tem na natureza. Ela é totalmente ecológica, a acupuntura. Então, por exemplo, o fígado, que a energia dele pode desequilibrar ou se manter muito ativa na primavera, ela é relacionada com madeira, a energia do fígado é refletida nos olhos. Então, é uma maneira de fazer o diagnóstico. A emoção que prejudica o fígado é a ira. E o desequilíbrio dele se reflete nos tendões da pessoa. O fogo, por exemplo, o verão é fogo. Aonde que se manifesta o desequilíbrio do coração e intestino delgado, que está relacionado com o fogo? Na língua. E comanda os vasos. A emoção do desequilíbrio do coração é a alegria excessiva. No verão tardio, é relacionado com o estômago, baço, pâncreas, é ligado com a terra. Qualquer desequilíbrio na energia do estômago, baço, pâncreas, a gente vê na boca da pessoa, né? E reflete no músculo. A emoção que desequilibra é a preocupação. No outono, a energia que desequilibra, todo mundo sabe que alergias, problemas respiratórios, mais no outono, está relacionado com o pulmão e intestino grosso. A emoção que está relacionada com isso é a tristeza. Reflete essa energia no nariz, na pele e nos pelos da pessoa. No inverno, o meridiano que entra em desequilíbrio e o órgão correspondente é o rim e a bexiga. Então, geralmente, muitas dores nas costas, geralmente no inverno. O rim e a bexiga, na tradicional medicina chinesa, comandam os ossos, certo? É refletido sua energia no ouvido e nos órgãos genitais, e a emoção que o desequilibra é o pânico e o medo. Bom, antigamente,
o chinês antigo, você ia falar o que desequilibra o organismo. Ele dizia assim: energias perversas. Se a energia está em desequilíbrio durante a passagem de ano, geralmente em mudança de estação de ano, vocês podem perceber que a maioria das doenças aparece exatamente na mudança de estação, certo? Mas em São Paulo, o Dr. Isao Yamamura, na antiga Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, queria saber em termos ocidentais como que funciona a acupuntura. Então o que ele descobriu? Na realidade, a acupuntura ela funciona através da circulação de 3 energias que eles chamam do Qi, que eu já falei anteriormente, né, dividido em Yang Qi e Wei Qi, através dos líquidos orgânicos, que eles chamam de Jin Yi, e através do sangue. E a gente sabe que nossa defesa do organismo está extremamente ligada com o sangue, né? E como que funciona essa agulha? Na realidade, quando você coloca uma agulha num ponto de acupuntura, a primeira coisa que ela gera, se for colocar no ponto de acupuntura, é analgesia. Ela gera endorfina no ponto, se for bem colocado. Depois, ali é criado um campo elétrico. A gente sabe do ensino médio, na física básica, que um campo elétrico, o que ele faz? Ele começa a atrair partículas eletrizadas do meio ambiente. Essas partículas eletrizadas vão percorrendo o sistema nervoso até atingir o hipotálamo. O hipotálamo, ele comanda o sistema nervoso autônomo. A gente confunde muito o cérebro com o encéfalo. Na verdade, o encéfalo, que a gente confunde com o cérebro, ele é formado da ponte, do bulbo, do mesencéfalo, do cerebelo, do diencéfalo, que é o famoso cérebro, certo? E do telencéfalo, falando bem simplesmente assim. No telencéfalo você tem o tálamo, o epitálamo e o hipotálamo. O hipotálamo comanda o sistema nervoso autônomo. O hipotálamo comanda a epífise comanda a hipófise comanda as tireoides, e por aí vai. Então, a ação da agulha da acupuntura, ela age eletricamente, estimulando também o sistema humoral. Então, ela age através do sistema sanguíneo e do sistema humoral, estimulando, logicamente, a imunidade e o equilíbrio do corpo. Então, essa descoberta, em 1994, fez hoje a acupuntura ser tida como prática médica. Quem que pode fazer acupuntura hoje? Médicos com pós-graduação em acupuntura, e são poucas faculdades de acupuntura, dentistas, fisioterapeutas com pós-graduação em acupuntura, e eu e o Marcos Páscoa, que antes de 94, quando entrou essa lei em vigor no Senado, já éramos acupunturistas. Então, por isso que, devido à profundidade da acupuntura, a complexidade e o interesse em relação à nossa saúde, hoje ela é cercada de vários cuidados. Atualmente a gente pratica a acupuntura usando todos os protocolos da OMC, sem risco nenhum, tá? Ela consegue manter a imunidade do corpo e a gente viver feliz, alegre e satisfeito. Repetindo, quem se interessar mais pelo assunto, se aprofundar mais, acesse o blog artigosdeacupuntura@blogspot.com, repetindo que eu falei errado, artigosdeacupuntura@blogspot.com, onde vocês terão mais detalhes sobre esse interessante assunto que nós escorremos na manhã de hoje. Bom dia a todos e tudo de bom. Um grande abraço. Nossa, muito esclarecedoras as suas explanações sobre a acupuntura, Antônio Carlos. Muito obrigada pelo seu esclarecer de todo esse processo da medicina tradicional chinesa e tudo que ela traz de benefícios para a saúde das pessoas, né, que têm contato. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a você por estar conosco. Aqui foi a Maria Madureira e você acaba de ouvir o programa Espiritualidade e Saúde na Voz da Comunidade. Busque o seu equilíbrio, cuide de você. Neste momento, você estará cuidando dos outros. Hoje é sempre o melhor momento para plantar o bem. Fraterno abraço a todos. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.